Olá, eu sou Lucila Pérez Lins, sou mestranda em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e também professora do Atendimento Educacional Especializado, o AEE, nos municípios de Recife e Olinda. E veio trazer aqui um recorte que fiz com o meu professor orientador, Edson Francisco de Andrade, e tem como tema a inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista nas escolas de tempo integral, um estudo bibliográfico. Para introduzir esse estudo, fiz um levantamento bibliográfico com a finalidade de trazer a contribuição social e científica, né, da pesquisa. Então, esse levantamento da literatura é a oportunidade de consultar os especialistas do que está sendo discutido em meio acadêmico, o que está sendo ainda vindo como ineditismo, né, o que vem a ser complementar, e trazendo aí uma interpretação de uma leitura crítica do que está sendo proposto pela academia. Também nessa parte introdutória eu posso estar afirmando a minha posição enquanto inclusão, né, o que é inclusão para mim. Então, para isso eu trago um diálogo, né, com a autora Mantoan, onde ela diz que a inclusão perpassa por políticas de organização de tempo e espaço da escola para que todos os aprendentes, dentro de suas especificidades, possam participar ativamente das propostas pedagógicas. Ou seja, já houve um movimento, né, dessas pessoas com deficiência de estarem excluídas desses sistemas de ensino. Depois, eles vieram a ser integrados e ainda há né, algumas atitudes de integração na sala de aula. Então, para que isso não ocorra, né, para que venha se efetivar a verdadeira inclusão, né, é necessário diálogos como este, né, produções acadêmicas como esta, para que se viabilize, né, o que é a inclusão, né, qual é a proposta da inclusão, que vai além da integração, de colocar um aluno na sala de aula e a partir de currículos, né, e de recursos que venham deixar aquém toda a produção, né, toda a possibilidade, todo o potencial que este aluno pode nos dar. Né? Também posso estar aí dialogando, né, e mostrando o que é esse aluno com transtorno do espectro autista, que nós colocamos aqui como TEA, né, que a autora Orru, ela diz que é uma deficiência que compromete qualitativamente as áreas de comunicação, socialização e imaginação. Então, como é que esse aluno, com todos esses déficits, podem ser incluídos, né, no sistema de ensino? Será que nós vamos olhar apenas o laudo médico desse aluno ou vamos conhecer primeiro esse aluno, né, e propor a ele desafios, né, propor a ele que eu conheça esse aluno, as suas reais necessidades, para que ele possa ser colocado dentro do sistema de ensino e garantido a ele uma formação plena e de qualidade. O desenvolvimento da pesquisa, né, foi um levantamento que ocorreu nesse mês de junho desse ano, com base nos periódicos CAPES e da biblioteca, né, de tese e dissertações, né, a BDTT. Então, primeiramente, lá nesse site, né, nessa biblioteca de tese e dissertações, foram lançados 2 descritores, né, Educação Tempo Integral e Inclusão. Então, para esses descritores, apareceram 470 trabalhos. Né? Então, para refinar, eu acrescentei mais um descritor, que foi o transtorno do espectro autista, e apareceu 14 trabalhos como forma de critérios, né, de elegibilidade. Então, após a leitura, foi necessário, de alguns trabalhos, desses 14, a leitura de resumos e de outros, o texto completo. Então, após essas leituras, foram excluídos mais 11 trabalhos, ficando apenas 2 dissertações e uma tese. Diante da escassez, né, desses trabalhos, dessas pesquisas, é que se houve a necessidade de pesquisar nos periódicos CAPES, né, e foi recortado aí, né, feito um recorte de apenas os periódicos que classificavam como qualis A1 e A2. Teve também um recorte temporal, né, que foi de 10 anos, levando em consideração as mudanças ocorridas em algumas leis. Né? Separei aí 2 leis, que é a 13.145 de 2015, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que houve aí um movimento de mudança, onde os sistemas de ensino eles passam a ser
transformados, né, e eles passam a atender às necessidades desses alunos, e não mais ao contrário, como era antes. E também a Lei 12.764, de 2012, que é uma lei específica que garante os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, né, o TEA. Então, para análise dos trabalhos pesquisados, os mesmos foram divididos em 3 categorias temáticas, conforme os temas relacionados que convergem por aproximação. A primeira categoria é o Estado e políticas públicas inclusivas. Segunda categoria, as políticas públicas e os ideários da educação integral. E a terceira e última categoria, políticas públicas e inclusão dos estudantes com TEA. Aí, na primeira categoria, nós elencamos esses trabalhos desses autores que estão descritos aí no primeiro parágrafo desse slide, e os resultados apontaram o papel do Estado como regulador da ordem vigente, o que vem, né, a dificultar a implementação dessas políticas de educação inclusiva, porque a política da educação inclusiva, ela visa a equidade, ela visa as oportunidades para todos, né, de forma que todos tenham a oportunidade de aprender e respeitando também as diferenças. E uma vez que o Estado ele se comporta como regulador dessa ordem vigente, que se tem um quadro normativo, né, se tem um padrão de um sujeito normal a ser seguido, então logo essas políticas de educação inclusiva, elas não vão ser implementadas com sucesso. E as discussões dos trabalhos também levantaram um debate necessário para a superação das perspectivas da globalização e defende como modelo eficaz a transformacionalista, né? Assim como afirma Burton, que a tomada de decisão ela deverá vir pelos atores sociais, né? As instâncias locais, e o Estado ele vai superar o papel de mero executor. Então, o Estado ele não vai estar lá para poder seguir as normas vigentes ou seguir ordens de organismos internacionais, por exemplo, né? Mas ele vai verificar as ordens conflituosas da sociedade e trazer à tona o que realmente está sendo necessário por esses atores sociais. E aí vai estar fortalecendo as identidades locais e também as políticas de educação inclusiva que são mais necessárias para esse público-alvo. Na segunda categoria, que se classifica como as políticas públicas e os ideários da educação integral, trouxemos esses autores, né, que estão aí também no primeiro parágrafo, e eles vão dialogando com uma educação integral, que é uma educação para o todo, né, não só para o cognitivo, né, essa dualidade de corpo e mente, mas a educação humanista, uma educação utilitária, assim como Anísio Teixeira debatia, né, uma educação das ciências e uma educação para a letra, né, essa unificação de uma educação prática e de uma educação teórica, né, então visando esse sujeito multidimensional, eles vão respeitar, incluir as diferenças, ampliar a cooperação, que são ideários da educação inclusiva, e vai estar extinguindo alguns ideários da exclusão, que é a competição, a classificação e a seleção. Mas esses autores também mostram a necessidade de apontam, né, duas vertentes necessárias para que seja efetivada essa inclusão. Primeiro, é a formação permanente dos professores do ensino regular. Então, o professor ele vai ter que saber quem é este aluno, que aluno eu quero formar, qual é a minha visão de mundo, qual é a minha visão de sujeito. Entender o que é uma educação em tempo integral para poder trazer esse sujeito uma educação plena, uma educação que seja para a sua totalidade, na sua globalidade. E o outro ponto é a gestão democrática, né, na escola. Então, quando se há uma gestão que articula, né, que dialoga com a comunidade escolar, vai poder construir uma gestão com ações afirmativas, né, ações que visem a inclusão, e isso tudo estará registrado no projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP. Na terceira e última categoria, né, que classificamos como políticas públicas e inclusão dos estudantes com TEA, nós vamos trazer aí esses autores,
né, o debate desses autores, que está aí no primeiro parágrafo desse slide, e eles vão apontar que para se efetivar a inclusão, deverá existir articulação entre o professor do AE e o professor do ensino regular. Então, como é que vai ser essa articulação? Vai visando as ações, né, pedagógicas através do plano do ensino individualizado, levando em consideração a heterogeneidade, né, as especificidades, as características do TEA, trazendo aí um aluno ativo, um aluno protagonista do seu conhecimento, da sua construção, né, desse processo de ensino-aprendizagem, que o professor do AE é essa ponte de inclusão, né? Está apontado lá tanto no Plano Nacional da Educação, na Meta 4, quanto na LDB, que o professor do AE é essa ponte de inclusão entre o ensino, né, inclusivo e o ensino regular. Então, para que se haja mesmo, né, que possa haver políticas públicas de ensino efetivas, né, será necessário que essas políticas elas organizem o papel desse AE. Não é? Então, saber quais são, quantas são, aonde vai ser atendido, né, onde garantir esse profissional do AE na sala de aula, né, seja ele na sala de recursos ou em outro, né, que as legislações demandam. Mas é importante saber que esse professor do AE é essa ponte de ligação, né, é essa ponte de inclusão, né, efetiva no ensino regular. As políticas públicas também devem garantir a formação de professores, a formação permanente desses professores do ensino regular, para que eles entendam realmente o que é o ensino em tempo integral, né, para que é, e saber qual é a posição desse sujeito, né, com TEA, dentro dessa escola de tempo integral. E também, por último, né, as políticas públicas inclusivas, elas devem garantir o financiamento. E esse financiamento é para quê? Para investir em novos recursos, tecnologias assistivas, para diversificar as metodologias de ensino, proporcionando um currículo único, porém específicos às diferenças e peculiaridades, se eximindo de modelos, né, hegemônicos e que visem, né, o mercado capitalista. Então, as políticas públicas elas devem organizar esse papel do AE, garantir a formação de professores e garantir também esse financiamento que vai dar a diversificação desses recursos e metodologias. E as conclusões desse trabalho, né? Primeiro é que sejam desenvolvidas mais pesquisas completas. O que mais se vê, né, que mais se pesquisa, são em periódicos, então pesquisas pontuais. Então, há necessidade dessas pesquisas completas, né, a serem desenvolvidas aí nesse campo acadêmico, para poder a teoria dar respaldo lá na prática. Para haver inclusão, se faz necessário a compreensão, né, a compreensão, como eu já falei, do que é esse ensino integral, de quem é esse sujeito que eu vou formar, né, e essa compreensão partirá da onde? Das formações continuadas. Né? Então, há necessidade dessa formação continuada desse professor do ensino regular. Também concluímos que há uma necessidade de revisitar e reformular as legislações para organizar e garantir o AEE nas escolas de tempo integral. E, por último, demanda uma gestão democrática. Né? Então, para que se efetive mesmo a inclusão, né, plena e com ensino de qualidade para todos, principalmente para os alunos com transtorno de espectro autista, que têm essas especificidades na comunicação, na socialização e na imaginação. Então, se faz necessária a demanda de uma gestão democrática para que possa, né, ouvir a todos da comunidade escolar e garantir o direito para todos. Muito obrigada para todos que assistiram e qualquer dúvida me disponham através do meu e-mail.